Imagine um mundo silencioso por dentro, onde as decisões são tomadas com calma, os conflitos resolvidos com respeito e o bem-estar coletivo é mais importante do que a ambição individual. Agora, imagine que esse mundo começa dentro de você. Mais de 2 milênios atrás, um homem caminhava pelas vilas e reinos da China antiga. Seu nome era Confúcio. Ele não buscava riquezas, tampouco poder. O que ele queria era entender a alma humana e ensinar como viver com dignidade, moral e sabedoria. Os ensinamentos desse homem atravessaram gerações, fronteiras e milênios. E hoje, no caos da era digital, nas dúvidas modernas e nas rotinas aceleradas, suas palavras ecoam mais fortes do que nunca. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 verdades essenciais que Confúcio ensinava. Verdades que não são apenas ideias filosóficas, mas chaves práticas para transformar sua vida ainda hoje. E que viver bem começa com decisões pequenas, mas profundas. Prepare-se para ouvir, refletir e talvez enxergar o mundo de forma diferente. 1. A virtude começa em você. A primeira verdade que Confúcio revelou é que a mudança verdadeira começa dentro do indivíduo. Ele dizia que um homem virtuoso é como uma vela. Ilumina tudo ao seu redor, mas a chama começa dentro dele. Essa metáfora simples nos convida a olhar para nós mesmos antes de julgar o mundo. Se queremos viver com sabedoria, não podemos terceirizar a culpa, nem esperar que o governo, a sociedade ou o destino resolvam nossos problemas. A primeira responsabilidade é pessoal. Cultivar a honestidade, a empatia e a coragem não é um luxo, é uma necessidade. Confúcio acreditava que a moral não está em discursos bonitos, mas em atitudes consistentes. Não adianta pregar o bem e agir com arrogância. Não adianta exigir respeito se não há humildade nas palavras. O mundo muda quando você muda. Não existe harmonia social sem harmonia interior. E essa harmonia nasce da prática cotidiana de pequenas virtudes. Escutar com atenção, falar com gentileza, agir com justiça. 2. O aprendizado nunca termina. A segunda verdade é que o aprendizado é uma jornada que nunca deve ter fim. Confúcio dizia que o homem sábio aprende até o último dia de vida. Em um tempo onde poucos sabiam ler, ele defendia que o saber era o maior tesouro que alguém podia conquistar. E isso não se resume a livros, mas à capacidade de observar, questionar e melhorar. Para ele, não existia vergonha maior do que permanecer ignorante por orgulho. Hoje, cercados por informação por todos os lados, muitos confundem conhecimento com sabedoria. Mas Confúcio nos lembra que saber muito não adianta se você não sabe aplicar. Aprender é mais do que decorar ideias, é transformar comportamentos, aprimorar o caráter, entender o outro e, acima de tudo, é ter humildade para dizer: eu não sei, mas quero saber. O aprendizado verdadeiro exige curiosidade e coragem. 3. A base da sociedade está na família. A terceira verdade é que tudo começa em casa. Confúcio via a família como o primeiro campo de treino da moral. O respeito aos pais, o cuidado com os filhos, a lealdade entre irmãos, tudo isso não era apenas tradição, mas o alicerce de uma sociedade justa. Ele ensinava que se você trata bem sua família, há uma chance enorme de que você também trate bem o mundo. Em tempos onde os laços estão cada vez mais frágeis e as relações mais superficiais, essa verdade é um chamado ao retorno. O que você vive dentro de casa molda como você age lá fora. A gentileza, a escuta, o perdão, tudo isso começa nos almoços de domingo, nas conversas difíceis, nas pequenas decisões do cotidiano. A ordem social que tanto buscamos lá fora é reflexo da ordem moral que praticamos nos relacionamentos mais íntimos.
Se você deseja transformar a sociedade, comece honrando aqueles que caminharam antes de você. A quarta verdade de Confúcio é que a justiça só é justa quando não está a serviço do ego. Ele alertava que muitos usam a ideia de justiça para mascarar desejos de vingança ou controle. Mas a verdadeira justiça nasce da equidade, do equilíbrio e da intenção de restaurar a paz, não de punir para inflar o próprio orgulho. Para Confúcio, governar ou liderar com retidão era mais nobre do que com força. A liderança, segundo ele, é uma forma de servir, não de dominar. Essa ideia se aplica a qualquer um, mesmo fora do poder político. Em sua vida, você é líder da sua casa, do seu trabalho, do seu círculo. E a forma como você trata os erros dos outros revela mais sobre você do que sobre quem errou. Julgar é fácil. Compreender, restaurar e orientar é o que exige sabedoria. Agir com justiça é, antes de tudo, um exercício de generosidade. 5. O ritual ensina presença e reverência. A quinta verdade pode parecer estranha aos olhos modernos, mas é poderosa. Os rituais moldam o espírito. Para Confúcio, participar de cerimônias, seguir tradições e respeitar símbolos não era uma questão de formalidade, mas de presença. Ele acreditava que os rituais ensinam disciplina, reverência e conexão com algo maior. Hoje, vivemos num tempo de pressa, onde tudo é descartável, instantâneo, efêmero. Mas Confúcio enxergava valor no repetido, no simbólico, no detalhe. O ritual não precisa ser religioso ou complexo. Pode ser o hábito de agradecer antes de comer, o silêncio antes de dormir, o cuidado com o que se fala ao acordar. Pequenas práticas que resgatam a consciência e lembram que viver é também um ato sagrado. Os rituais nos tiram do automático e nos colocam diante da vida com mais respeito. 6. A harmonia exige equilíbrio entre os papéis. A sexta verdade é que viver em harmonia é entender que cada pessoa tem um papel e que o equilíbrio social depende da responsabilidade com esse papel. Confúcio não pregava a rigidez, mas sim a consciência. Ele dizia que um bom filho faz um bom irmão, que um bom cidadão fortalece o país e que um bom líder começa sendo um bom exemplo. Não é sobre hierarquia cega, mas sobre função e respeito mútuo. Se você lidera, deve inspirar. Se você serve, deve servir com dignidade. A desordem nasce quando cada um pensa só em si e esquece o todo. A harmonia, ao contrário, nasce quando todos colaboram com o seu melhor. O mundo não precisa que você seja tudo. Precisa que você seja inteiro naquilo que te cabe agora. E que, ao fazer isso com honestidade, inspire outros a fazerem o mesmo. 7. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. A sétima e última verdade é talvez a mais poderosa. Confúcio dizia que o exemplo arrasta. Palavras são importantes, mas o comportamento tem muito mais força. Ele acreditava que um bom governante, um bom pai, um bom mestre não precisa falar demais. Sua vida já é um ensinamento. Hoje, mais do que nunca, estamos cercados de vozes. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer ser ouvido. Mas quantos vivem aquilo que pregam? Quantos demonstram na prática os valores que dizem defender? Ser exemplo é silencioso, mas revolucionário. Quando você age com integridade, alguém observa. Quando você perdoa, alguém aprende. Quando você resiste ao ego, alguém se inspira. O mundo se transforma quando você vive aquilo que acredita. Conclusão. Essas 7 verdades reveladas por Confúcio são como pilares para uma vida com propósito. Elas não são mandamentos rígidos, mas convites. Convites para pensar diferente, para agir melhor, para viver com mais profundidade.
Num tempo onde tantos buscam fórmulas mágicas de sucesso e felicidade, talvez o que falte seja o que Confúcio ofereceu há mais de 2000 anos: consciência. A moral começa em você. O aprendizado nunca termina. A família é seu primeiro mundo. A justiça precisa ser limpa de ego. O ritual é uma âncora de presença. A harmonia depende da sua parte. E o exemplo é o legado que você deixa sem dizer uma palavra. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. A sabedoria chama quem está pronto. E agora a escolha é sua: continuar como está ou viver com mais intenção, verdade e propósito. Confúcio não deixou fórmulas, ele deixou princípios. E os princípios, esses duram mais do que qualquer sistema. São eternos, são sementes, e você pode plantá-las agora.